Você é uma pessoa feliz? Essa felicidade lhe traz alegria? Uma pesquisa feita mostra que a maior dificuldade do ser humano é de ser feliz. Mesmo que sejam, a maioria diz que não é feliz. E nós vamos descobrir o porquê. Sua família, seus parentes, seus amigos podem dizer a seu respeito que você é uma pessoa feliz? Você é aquela pessoa alegre da casa? Ou você é aquela pessoa que traz peso na casa? Você é aquela pessoa que, se você não está no ambiente, todos estão rindo e felizes, mas quando você chega, fica tenso. Eu me lembro, o Edmundo, ex-jogador de futebol, falou uma vez que o melhor treinador que ele jogou foi Vanderlei Luxemburgo. Que o problema do Vanderlei Luxemburgo é que ele deixava o ambiente pesado. Outros jogadores falando sobre ele, esse treinador, não, falando agora sobre José Mourinho, um treinador português, disse que o Mourinho não facilitava para o jogador entrar em campo de forma leve. Então existia dois tipos de treinador, aquele paternal e aquele que cobra, que pressiona o jogador, que tenta fazer o jogador jogar pela pressão. O problema é que isso funciona com algumas pessoas. Eu, por exemplo, não ligo para a pressão, gente. Nossa, você está diante do estádio. Se você for no YouTube, você vai ver lá, cruzada com 100 mil, 50 mil. Eu fecho o olho e finjo que não estou vendo ninguém. Eu nunca olho para uma pessoa assim. Então eu não lido, para mim não tem esse negócio de pressão. Agora tem gente que não lida bem com a pressão. Se você pressionar, nada flui. E nós entendemos que ser feliz contribui muito em manter e fazer com que as pessoas próximas a você sejam felizes. Pense no que eu falei. Não queira ser o chato da família. Não queira ser o insuportável do grupo do WhatsApp. Sempre tem o insuportável grupo do WhatsApp. Quando ele começa a falar, ninguém fala mais nada. Não queira criar na mente de seus filhos que você é uma pessoa pedante. Tipo assim, meu pai está chegando, corre, vamos, com medo. Eu lembro quando meu pai chegava de viagem, a minha mãe falava, minha mãe era assim, ó, vou contar para o seu pai. Tudo era contar para o seu pai, era tipo, ó, tá ali a polícia. Polícia, ó, o pastor. Aí as crianças ficam com medo da gente. A verdade é que quando meu pai chegava, ele batia na gente. E a gente, às vezes, não tinha feito nada. Ele falou, não fez nada, mas virou costume bater toda vez que eu chego de viagem. E a gente entendia que pai foi feito para bater. Meu pai está vindo, vai bater. Não é meu pai está vindo, vamos brincar, vai ter. Não, meu pai está vindo, vai bater. A minha mãe batia, mas era um bater muito mequetrefe, que ela batia, a gente bate mais forte. Não está doendo, não. Gente, é um negócio impressionante. Eu me recordo que a situação da minha mãe, ela foi se desenvolvendo ao decorrer da vida. A primeira coisa que ela fez, ela foi dando sinais que ela ia sair de casa. Ela fez isso outras 2 vezes. Ela saiu, foi para a casa de uma tia nossa, abandonou os 5 filhos e ficou lá uns 3 meses na casa dessa tia. Meu pai então contratou 1 ou 2 babás, não lembro, para cuidar das crianças. Aí ela voltou para casa. Depois ela saiu de novo, foi para a casa de outra tia, dessa vez ficou 1 mês e pouco, e depois voltou para casa. Eu me lembro que ela saiu e foi para o shopping com uma tia, e ela voltou, ela tinha um cabelão bem aqui, né? E ela voltou do shopping, com o cabelo cortado bem aqui. Para nós aquilo era um pecado tão terrível.
Meu pai, quando chegou de viagem, viu minha mãe com o cabelo tosado aqui, ele chorou uns 3 dias. Não é possível. Isso na época, gente, era um pecado capital, cortar o cabelo. Cortar, imagina aqui. Mas esse não foi o problema. O problema não foi esse. O problema é que ela começou a fumar. Ela não fumava. E aí ensinaram para ela que o cigarro tirava a ansiedade, o nervosismo. Então ela passou a fumar e beber café. E, infelizmente, como da outra feita, eu peguei ela fumando. E ela ia para o banheiro, fumava e jogava as bitucas pela janela do outro lado. Então um dia, eu vi ela saindo do banheiro, e a hora que ela jogou, eu vi, e aquilo foi um choque. Ali eu comecei a perceber que a gente estava perdendo a minha mãe. Estava perdendo ela quando ela estava perdendo o prazer de ter filho, por exemplo. Eu entendo que é muito difícil ter prazer de ter filho quando esses filhos têm 5. E quando é uma escadinha. A idade máxima de diferença um do outro era de 1 ano. Eu e meu irmão mais velho temos uma diferença de idade de 10 meses. Meu pai não esperou nem a quarentena. Então você percebe que ela não era feliz. Ela não tinha felicidade. E pessoa infeliz é perigosa. Tem vários perigos uma pessoa não ser feliz. Ela não se satisfaz com muita gente, ela não se satisfaz sozinha, ela não é feliz. É muito triste ver uma pessoa que contava com um casamento para ser feliz e agora percebe que também não é feliz no casamento. Que também não é feliz tendo filhos. Eu gostaria de analisar com você alguns pontos bíblicos importantes sobre a importância de regozijar-se. Isso é muito importante. Eu quero olhar a realidade do apóstolo Paulo quando ele escreveu as linhas: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo não estava hospedado em um hotel 5 estrelas depois de um culto, de uma conferência em um lugar de Roma. Em segundo lugar, ele não estava assentado em sua casa, escrevendo em uma escrivania, tomando um chá ou um café quentinho, aqui no sul, um mate. Logo depois de algumas horas escrevendo, foi dormir na sua caminha quentinha. Não. Ele também não estava em um seminário, um instituto teológico, reitorando uma universidade teológica por causa da sua inteligência. E agora ele está esperando a morte. Não. Na realidade, quais condições estava o apóstolo Paulo quando ele disse: alegrai-vos no Senhor? Aqui nesse ponto, o apóstolo Paulo nos ensina 3 verdades para você não esquecer. A primeira verdade: a alegria do cristão não é opção. É uma ordem, um mandamento, está no imperativo. Notem que alegria aqui não é um substantivo. Alegria aqui é um verbo. Ou seja, é um verbo, um mandamento, não do tipo, aquela pessoa é alegre, mas está no imperativo do tipo, alegrai-vos. Não é quem sabe, talvez. É um verbo no imperativo. Em outras palavras, o cristão, isso que eu vou falar é pesado, mas é verdade.
É comum no mundo a pessoa dizer, eu sou infeliz com tudo. É comum no mundo a pessoa dizer, eu não tenho felicidade. Mas é incomum no corpo de Cristo uma pessoa dizer que é infeliz. Em outras palavras, o cristão não tem o direito de ser uma pessoa triste e infeliz. Por quê? Porque para o cristão, diferente no mundo, de acordo com a Bíblia Sagrada, a sua alegria não está em coisas. No mundo, eles tentam de tudo, tentam ser felizes comprando um carro. Tem o carro, tem 2, tem 3, e não são felizes. Deixa eu te falar, você já viu uma pessoa se jogar num prédio? Já viu? Já ouviu história de alguém que sobe e se joga de prédio? Já viu? Agora você já ouviu história de rico subir no prédio e jogar o dinheiro? Você sabe qual é o coração do suicídio? É a insatisfação. Ah, não, mas é a depressão. Veja, gente, quem já passou por depressão vai saber o que eu vou falar. Uma depressão não começa de nada. Ela tem um gatilho. Ela nunca vai começar de nada. Vai ser uma humilhação, vai ser uma situação, vai ser decepções ou traições, ela tem um gatilho. Agora, quando você está plenamente satisfeito em Deus, em se tratando de emocional, não hormonal, não tem como você ter gatilhos. John Piper diz que Deus é mais glorificado quando nós somos mais satisfeitos nele. Quanto mais satisfeito você estiver em Deus, quanto mais você se regozijar com Deus, mais Deus é glorificado. A palavra regozijo, ela não é simplesmente simples a palavra alegria. Em algumas versões é alegrai-vos, em outra é regozijai-vos. Regozijar não é só alegrar, é se alegrar mesmo na dor. Daí surgiu a palavra regozijar-se. Para um cristão, tristeza toda generalizada, em que você não olha à sua volta e veja a vida de Jó. Jó fez 7 velórios em um dia. Se não bastasse, 7 velórios num dia, perde os seus bens. Se fossem contabilizados hoje seriam milhões ou quase bilhões, não sei. Ele era um sheik árabe, dono de quase toda a riqueza do Oriente. Ele perde tudo. Mas Jó olha e diz, eu sei que o meu Redentor vive. Jó está dizendo, eu sou. Ele é suficiente para mim. Suficiente. Para o cristão, ser triste é um pecado de desobediência, porque a Bíblia ordena que você tenha alegria no Senhor. Não há uma escolha, seja talvez alegre. Há um mandamento, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. É uma ordem. Mas como que eu posso conseguir ser alegre em Deus, com tantas lutas, com tantas decepções, com tanto por isso que a sua alegria sobe como louvor? Por que, meus irmãos? Por que a Bíblia não abre mão da nossa
alegria no Senhor. Porque a boa nova que nós abraçamos é uma boa nova de grande alegria. Meu irmão, o fato de você não estar indo para o inferno é um motivo suficiente para você pôr sorriso nesse rosto. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Ou seja, nós abraçamos uma boa nova. Qual é a boa nova que nós abraçamos? Que Jesus morreu por nós, que deu a sua vida na cruz do Calvário, que foi ao inferno e pegou a chave da vida e da morte, que morreu no seu lugar, que deu a vida no seu lugar, que apanhou no seu lugar, que foi castigado no seu lugar, e que agora ele ressuscitou também por nós, e agora ele subiu ao céu, enviou o Espírito Santo e vai voltar por cada um de seus filhos e filhas. Jesus vai voltar para ricos e pobres. Não pense você que quando você olha a vida de uma amiga, de um amigo, do irmão, eu sou o irmão pobre, eu sou o irmão aquele outro, e infelizmente às vezes o irmão pobre da família culpa os outros, presta atenção, por ele ser pobre e infeliz. Você precisa entender essa ótica. E eu vou dizer algo grave. Os seus filhos precisam ver sorriso no seu rosto. Eu vou repetir. A memória dos nossos filhos está completamente ligada ao sorriso que nós temos no rosto. Essa semana nós colocamos nossa casa para reforma. E aí, lá na editora, é uma casa muito grande, eu tirei o local onde fazia o podcast e colocamos uma cama ali. Ai, gente, é difícil demais. Mas eu não vou ficar pagando 5 mil reais por semana em Airbnb. Falei para minha esposa, põe a cama lá. Ela, o quê? Põe a cama lá, não vou pagar Airbnb não. Muito apertadinho. Aí está eu, a minha esposa e a Isabela num colchão lá, dos lados de estoque e tudo, e faz parte. E a gente eu deitado na cama, assistindo televisão, minha esposa deitou aqui em mim, aí a Isa falou, ai, como eu amo ver vocês assim. Eu falei, por quê, filha? Porque eu entendo que nós estamos felizes. Ela comentou, eu tenho tantas amigas que os pais são separados, eu fico tão triste, ela falou. E quando eu vejo que a gente é feliz. Irmãos, vou falar sério para vocês, pelo amor de Deus. Eu imploro a vocês, não fiquem brigando na frente de filhos. Não, por tudo que é mais sagrado nesse mundo. Minha esposa e eu, a gente não briga. A gente dorme com a faca embaixo do travesseiro. Ontem tinha uma irmã que eles são vizinhos de parede da editora. Minha sogra é vizinha também de parede da editora. E a esposa de um grande amigo foram no culto ontem e eles moram lá. Ela veio e disse, é impressionante ver como a sua família é unida. Eu falei, como é que você sabe que a nossa família é unida? Eu falei, porque a gente vê. Eu falei, como vê? A gente não ouve barulho. Meus irmãos, eu imploro. A coisa mais triste era ver minha mãe gritar, xingar meu pai pegar um prato de comida assim, enrumar na cabeça dela para pegar. A coisa mais triste era ver meu pai saindo, depois de uma briga feia. Eu falei, pai, onde você está indo? Não sei. Isso vai voltar, né? Não sei. Mas como é que o senhor não vai voltar? Eu não sei, menino. E eu ficava indo atrás dele com a bicicletinha. A sensação que um filho vê, o que ele recepciona na sua memória, no seu coração, os efeitos. Eu não tenho lembrança de ter ido alguma vez na vida no colo do meu pai. Eu não tenho lembrança
ou quaisquer que sejam, memória emocional. Minha filha fez umas cartinhas lá em casa. Fez uma cartinha para mim, fez uma cartinha para o Jean, e não sei se fez para a mamãe também. Na minha, eu falo por mim: papai, eu fico muito feliz quando nós temos nosso tempo junto. Quando você senta comigo e me explica na hora das minhas dores. Não é criança, é um anão. Quando você me explica por que eu tenho que ser forte. Ela foi arrumar o tênis e um cadastro ficou desse tamanho, o outro desse tamanho. Aí ela chorava. Eu cedo, vem aqui, filha, olha nos meus olhos. Você precisa aprender a lidar com suas dificuldades, filha. Você não pode surtar. Eu sei que as mulheres surtam. Mas veja, eu vou te ensinar só uma vez a arrumar o cadastro. Presta atenção, fica olhando. Ensinei, falei, agora você mede o cadastro lá embaixo, que ele não vai ficar torto. Bastou, agora ela já tira, põe cadastro, não chora. Irmão, é muito grave manter a alegria de uma casa. Mesmo que você chore escondido no banheiro, quando ninguém, mas não transmita para seus filhos infelicidade. Nem que você grite. Te dou um filme para você assistir, Em Busca da Felicidade, do Will Smith, que dormia no banheiro com o filho. Um outro, O Pianista, que eles estavam no auge da Segunda Guerra. E ele inventava a história, falava, filho, isso aqui é um filme, isso aqui não é guerra. O pai está num teatro, para a criança não sofrer em meio à guerra. Deixe-me te falar uma coisa grave. Quando você não tem alegria em Deus, você não tem alegria em nada. Então pense o seguinte: quem não tem Jesus não tem alegria. Quem tem Jesus, a despeito de tudo, se alegra no Senhor. Você pode perder tudo, mulher, bens, mas você nunca vai perder o Senhor. Só o fato de ser morada do Espírito Santo é maravilhoso. Agora pense comigo aqui. Por que devemos manter o nível de felicidade? Pais de família. Pais de família. É uma vergonha os homens destruir a alma de suas esposas. E como eles fazem isso? Diminuindo, humilhando, falando coisas que ferem, que magoam. Sabe qual é o problema do povo? É que eles deixam a ira dormir junto com o sol. Quando a Bíblia diz não ponha o sol sobre sua ira, ela está dizendo não durma brigado. O dia que você dorme brigado, desde o início do meu casamento, eu olhei para ela e falei assim, ó, nunca vamos dormir brigado. Falei assim, olha, não coloca a mão em mim. Um dia ela partiu para cima de mim e me empurrou, eu caí, eu levantei e falei assim, ó, eu não sou homem de colocar a mão em mulher. Mas também não somos de apanhar de mulher, não. Nunca mais coloque a mão em mim. E isso é brava, gente. Brava. Eita, nós. E hoje não, hoje é um doce. Amancei. Mas eu ensinei para ela qual seria o nosso costume. Qual seria nosso costume? Nosso costume é que, irmão, teve vezes de varar à noite, 5 da manhã, 6 da manhã, conversando. Não, nós não vamos dormir assim, não. Quando você dorme brigado, no outro dia tem um ovo desse tamanho com uma serpente chocada. Do dia para a noite, choca. Vocês precisam entender uma coisa. Mulheres, vou repetir o que eu já repeti aqui muitas vezes na igreja, vou repetir. Toda vez
que você tentar ser mãe do seu marido, você vai perder o marido e ganhar um filho. Você quer isso? Você quer que seu marido tenha uma memória sem querer, produzida automaticamente, de que você está agindo como uma mãe? Então para de dar ordens e passe a pedir. Homens, para de prometer e passa a surpreender. Surpreender é melhor que prometer. Sabe o que eu faço? Eu não prometo. Eu chego, toma. Nossa! Para que se eu prometo, não cumpro, é pior. Para de prometer e passa a surpreender. Mas o segredo mesmo da paz no lar, a felicidade no lar, está em ter Jesus na sua casa. Eu fico chocado, os casamentos chegam e pegam uma plaquinha e oferecem Jesus. Jesus está nesse casamento. E entra com Jesus no casamento. E o pau começa a quebrar dentro de casa. Palavrão, grosserias. Falta de respeito. Não faltou com respeito. Gritou e falou palavrão e xingou. Já não tem mais o que fazer. Sem falar do testemunho. Você vê os vizinhos ali falando, nossa, sua família é feliz. Você, sua sogra, seu cunhado, não sei o quê. Eles estão observando a movimentação. Eu falei, o único problema é um cunhado que eu tenho ali no fundo da editora. O problema é o Guilherme, mas... Não. O que eu estou dizendo para você é que a Bíblia diz que a pessoa alegre formoseia o rosto. Dá um sorriso aí. Fica sorrindo. Não tira, não, faça igual o Coringa. Fica assim. Fica rindo. Não tira o sorriso do rosto, não. Você sabia que você movimenta 28 músculos do rosto para rir? E 68 músculos para franzir assim? Significa, quem não ri fica velho mais rápido. Gente, 28 músculos. Quer dizer, o nosso rosto foi feito originalmente para a felicidade. A Bíblia também diz que a pessoa amargurada tem os ossos doentes. A Bíblia também afirma que a pessoa amargurada, triste, infeliz... Gente, existem... Olha, eu li isso essa semana. 102 doenças psicossomáticas. Dentre elas, eu vou te falar, doenças da infelicidade. Artrite, não estou dizendo que todo mundo tem artrite não, mas artrite. Osteoporose. Você quer ver uma doença terrível da falta de felicidade? O trombo. Que começa pelas pernas, né, chamado das varizes, e vai subindo, e pode virar o quê? Um trombo no coração, no pulmão, pode torcer. Você sabia que uma pessoa com problema emocional, o intestino dela pode torcer? Que boa parte dos problemas emocionais vão para o intestino? Veja, eu tive que ser internado às pressas lá no Ceará. O intestino virou. E eu estava vindo, os irmãos sabem, de uma recuperação emocional. Muita gente, doenças psicossomáticas, trombose, o trombo, AVC, infarto, falta de insuficiência respiratória, ansiedade, a própria depressão, crise de pânico. Quer mais? Hanseníase. Ou seja, poderia gastar muito tempo. A infelicidade abaixa a imunidade da pessoa. E a pessoa fica receptiva a qualquer doença. Uma pessoa infeliz,
Está sempre doente. Agora, não estou falando que uma pessoa doente é infeliz. Estou dizendo que a infelicidade é um abismo que chama outro abismo e mais outros abismos. Você precisa buscar ao Senhor, no Senhor, a sua felicidade. Ah, mas o meu casamento é uma bênção. Que bom, mas busque no Senhor, tá? Ainda que você e seu marido vão bem, as crianças, busque em Deus a sua total felicidade. Uma mulher que respeita o Espírito Santo, respeita o marido. Um marido que respeita o Espírito Santo, respeita a esposa. Olha, é uma falta de respeito e uma irresponsabilidade muito grande viver num pé de guerra na cara das crianças. Quando seu filho cresceu, eu me lembro até hoje, em Campo Largo, eu pregava e dizia, nessa igreja, criança não tem Facebook até 15 anos. Mas por quê, pastor? Primeiro motivo, o Facebook, a partir na época, era 18 anos. Para você pôr sua criança no Facebook com 15, você tem que mentir. Segundo motivo, Facebook é coisa de relacionamento. Gente que você não conhece. Uma vez minha esposa no Face dá um grito. Amor! Quando eu fui ver, o cara tinha mandado nudes na indireta. Eu entrei e comecei a conversar. Oi, tudo bem? E aí consegui o cara conversando aqui um pouco, falando, olha, seu pilantra, agora que eu já sei onde você mora, vou ir com a polícia. Quem está falando? É o esposo, seu safado, vagabundo. Uma vez um pastor foi pregar na Igreja Batista da Lagoinha e cantou a Nívia Soares. A Nívia contando para mim. E aí, terminou o culto, ele ligou do hotel e chamou, olha, você podia vir aqui no hotel. A Nívia, cantora. A Nívia falou, aham, tá. E o marido do outro lado. Quem foi no hotel? O marido. É assim que faz, irmão. Para piorar, só que aí o pastor Márcio teve que se envolver. E foi uma briga lá no hotel. E o coitadinho do pastor Márcio, todo amoroso, irmãos, assim não. Deixa eu te falar uma coisa séria, irmãos. A satisfação plena em Deus é um legado irrefutável. E se sentir satisfeito em Deus, de acordo com a Bíblia, é uma espécie de culto e glorificação ao Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Meus pecados foram perdoados. Eu aguardo a nova Jerusalém. Eu recebi o Espírito Santo. Hoje eu posso dobrar os joelhos quando eu errar e pedir perdão e serei perdoado. Regozijem-se em Deus. Por quê? Porque a boa nova que atravessamos é uma boa nova, diz a Bíblia, de grande alegria. Não é de grande tristeza. Se você é infeliz plenamente, talvez você precise entender um pouco mais sobre novo nascimento. Porque o reino de Deus que está dentro de nós, diz a Bíblia, é alegria no Espírito. Alegria no Espírito. Porque o fruto do Espírito na Bíblia é a alegria. Ó, o reino, a boa nova que recebemos é de alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito. E o fruto do Espírito é a alegria. E a nossa obra é alegrai-vos. E a ordem do Senhor é regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. O segundo ponto importante que eu quero citar é: a alegria do cristão, além de ser imperativa, é também ultra circunstancial. O que isso quer dizer? Que a alegria do cristão não depende dos momentos e das circunstâncias. Estar alegre ou estar feliz quando tudo está bem, até um ateu consegue. Ser feliz com dinheiro, com casa, com tudo, ateu consegue. O grande segredo do cristão é que ele é feliz
de forma ultra circunstancial. Nero, em um dia, sacrificou em cruzes 1.800 cruzes em um coliseu. A Bíblia afirmava que os cristãos seriam colocados como espetáculo para o mundo. Então o que Nero fez? O coliseu lotado. Ele fez 1.800 cruzes e crucificou os crentes. Mas ele não só crucificou os crentes. A cruz, a altura dela era uma altura bem baixinha. Então ele soltou os leões, para os leões irem comendo o corpo deles na cruz. Nero era tão diabólico, olha só isso, gente, que ele descia para olhar no olho dos cristãos enquanto morriam, porque eles já estavam perdendo as pernas, sendo comidos e ainda vivos. Então ele descia e para ver aqueles sem perna e o povo, a multidão no Coliseu, era um espetáculo. Nero ficava olhando o olho do crente morrendo. Você sabe qual foi o relato dele? Que de uma forma inexplicável, todos estavam sorrindo. Ah, gente, eu não sou crente, não. E não era gente pobrezinha, não. A igreja cristã nessa altura tinha quase 400 mil. Era gigante. E outra, dos 14 bairros de Roma, 11 eram cristãos. Então a igreja tinha 75% da cidade que tinha 1 milhão de habitantes. Eram gente rica e pobre, mas que abandonaram tudo para seguir a Cristo. Eu amo demais. Pastor Jean, vem aqui para aparecer, está terminando. Eu amo demais a música. E eu conto para você uma história aqui dessa música. Para você entender que cristianismo é tipo assim, ó. Quando uma pessoa se converte, a reação de Deus com o inferno, ó, acabou a palhaçada. Pronto, mais um para o reino de Deus. Não é tipo, você não pode se converter, vir para o cristianismo e trazer a infelicidade. Se Jesus entrou no seu coração, se o Espírito Santo habita em vós, ele lança fora todo medo. Eu te conto uma história interessante. Na época que a Revolução Russa invadiu a Europa, ela também patrocinou outras revoluções, como a da China, a da Coreia, da China com Mao Tse-tung, Coreia com Kim Jong-un, e também a Revolução Cubana, com Fidel e Ernesto Guevara. Quando Fidel Castro invadiu a ilha, eram 4:30 da manhã. Com um exército enorme, ele mata os soldados e também o também ditador da ilha de Havana. A primeira coisa que Fidel Castro definiu que ele iria fazer em Cuba, Cuba tinha livre religião. E a primeira coisa que ele decidiu que ele ia fazer é fechar e prender pastores. É o que o Ortega está fazendo na Nicarágua. Mesma coisinha. Então ele começou a fechar as igrejas. E ele encontrou uma igreja com 3.000 pessoas, era uma das maiores da ilha de Havana. Ele foi nessa igreja, ele chegou com 100 e poucos soldados. Ele se assentou e os soldados ficaram nas paredes. Então ele olhou e disse: "Caia-te, pregador. Caia-te, senão eu caio. Cala a boca. Para de pregar, senão você vai morrer." O pregador continuou pregando e a igreja, tupida. Quando ele viu que o pregador ia morrer pregando, isso ia ser ruim para a imagem dele, porque ninguém quer mártir. Por isso que eles não prendem o pastor Silas Malafaia, porque ninguém quer mártir. Ninguém é doido de fazer um cara um mito. Entendeu? Então, eles falam assim, se prender o pastor Silas, ele vira mito. Vira um mártir, pode se candidatar a presidente. É isso. Então, Fidel Castro fez pior. De quem é esta criança? De quem é esta ninha? Uma criancinha de 4 anos.
O pastor na hora parou, falou: agora ele está mexendo com a minha filha. A esposa, a criança, a esposa disse: é minha. O pastor disse: é minha. Ele pegou a criança, pôs a arma na cabeça da criança e disse: para de pregar, senão eu mato sua filha. Ele continuou a pregar. Ele disse: eu vou matar sua filha. Para. Então a esposa dele ficou em pé e começou a cantar: é decidido seguir a Cristo. É decidido seguir a Cristo. É decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo a... Pá! Matou a neném. E o pregador continuou a pregar diante da morte da sua filha. Então ele pega a mulher: para, pregador, senão eu mato sua mulher. E tem gente que defende um regime desse. Pôs a arma na cabeça da esposa. Ela, em tom alto e bom som, toda a igreja ficou em pé. A cruz está ante mim, el mundo atrás de dor. A cruz está de mim, el mundo atrás de dor. A cruz está diante de mim e o mundo ficou para trás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eu decidi Olha, eu não sei ela em português. Estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto. E essa música diz assim, ó: se me deixar muitos amigos, se eu encontrar muitos perigos, sabe, irmãos, o que tem de crente que já foi fervoroso? Irmão, eu nunca desviei em toda a minha vida. Nunca abri a minha boca para questionar Deus em nada. Quando meus pais me abandonaram, quando eu estava em uma caixa de papelão, vendendo água com uma caixinha de engraxar sapato, nunca disse: cadê o Senhor? Nunca usei drogas, odeio palavrões. Somos 5 filhos que nunca abandonou Jesus, mesmo sendo abandonado pelos pais. Eu disse ontem para minha nora e meu filho: eu não vou corrigir filho de vocês. Sabe por quê? Porque um filho que o vô só pensa em dar barda é um filho bem educado. Se vô tem que corrigir, é porque os pais não corrigiu. Então trate vocês de educar seus filhos e deixa a barda para mim, porque eu não vou ficar educando seu filho, batendo filho seu, só da barda. É verdade. Sabe, olha para mim. Seja contente em Deus. Dói. A dor é grande. Cada situação é uma dor diferente. Ser abandonado é uma dor. Ser traído é outra dor. Ficar doente no hospital é uma dor. A depressão é outra dor. Mas todas elas, sabe? Jesus nunca prometeu que você não teria problemas, mas Ele prometeu que estaria conosco diante de todos esses problemas. A mensagem dessa manhã é para que você se contente em Deus. E eu vejo o Espírito Santo entrando em tantos corações. Sabe aquele filme A Cabana? Eu não gosto da teologia do filme,
Mas a licença poética e a mensagem extra-bíblica, você tem que assistir assim, é muito importante. Nós precisamos abrir nossos corações para o perdão. Às vezes a mulher está amargurada porque ela foi ouvindo coisas e não ouviu. Você me perdoe. Mas olhe para mim. Nós temos hoje na Coreia 40 milhões de crentes presos em gaiola. Uma gaiola pequena. É a coisa mais triste. Eu fui pregar em um desses países aí na América Latina. Um pastor também teve um problema sério. O exército do ditador chegou dentro da igreja, pegou a criança de colo da mão da esposa do pastor e jogou da janela. Pelo menos em respeito à memória dos nossos irmãos cristãos na África. Você sabe, nós abrimos, não sei se você sabe, tem um site missãovem.com. Nós abrimos 256 igrejas na África. Nós perdemos para a guerrilha. E lá as crianças ficam todas órfãs. Não sei se você já assistiu esse tipo de filme. O filme Redenção com Jared Butler fala isso. Que eles pegam essas crianças e põem armas na mão delas. Nós já perdemos para a guerrilha vários pastores que nós amávamos. Pastor Chico, Pastor Antônio, tantos outros pastores que foram assassinados por pregar o Evangelho. Que o Boko Haram corta a cabeça deles. É o braço do Estado Islâmico na África. É uma realidade que nós precisamos notar. Eu acho que nesse culto hoje, maridos precisam pedir perdão para esposas, esposa para maridos. Mas não fiz nada. Você sempre faz alguma coisa. Deixa o Espírito Santo te lembrar. Você sempre faz alguma coisa, mulher. Você sempre faz alguma coisa, homem. Mas eu vou implorar uma coisa para vocês. Por favor, faça o que eu estou pedindo. Cuida da alma de seus filhos. Cuida. Vocês têm uma responsabilidade diante de Deus e diante deles.